Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos. Vou começar de novo. Realmente, a gente não combina nada aqui, mas como o Espírito Santo tem nos levado a falar assuntos bastante próximos, bastante coesos ali, bem... parece que Deus está querendo bater, né, em alguma tecla, né, repetidamente. Então, é que Ele quer falar sobre aquele assunto de maneira enfática. Então, é para a gente dar bastante atenção. Vejam só a pregação que nós vamos ter agora, e em relação ao que a gente vem ouvindo semana passada, e especialmente na EBD de hoje. Hoje nós estamos então na quarta parte dessa exposição de Efésios. Estamos aí no capítulo 1 ainda, agora nós vamos ler de 12 a 14. 12 a 14. Esse trecho aqui de Efésios 1, 12 a 14, nós vamos observar aqui as bênçãos provenientes do Espírito Santo. As bênçãos provenientes do Espírito Santo. Vamos ler então essa passagem, Efésios 1, repetindo, de 12 a 14. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado, Pai, por termos essa liberdade de abrir a Tua Palavra, de estudar a Tua Palavra, de meditarmos na Tua Palavra. E confiamos, Senhor, no ministério do Teu Santo Espírito, que revela a Tua Palavra, que abre o nosso entendimento e que ilumina nossos corações para que recebamos a Tua Palavra, compreendamos, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco, e isso gere frutos em nossas vidas para a glória do Teu nome. Nós confiamos nesse poder do Teu Espírito, da Tua graça em nós. É isso que te pedimos, Pai. E a mim, eu suplico a Ti, Senhor, que... quem é que pode discernir as próprias faltas, Senhor? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que esse meditar edifique a tua igreja e glorifique o teu nome. É o que eu peço a ti em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. As bênçãos provenientes do Espírito Santo. Está soprando muito aí? Está dando para ouvir bem, né? Tá? Bom, o que nós já vimos nas exposições anteriores de Efésios, né? Nós vimos nas exposições anteriores, além do início, né, da apresentação de Paulo e da revelação ali, como ele mostra os seus... destinatários da carta. Depois nós vimos também na sequência as bênçãos provenientes do Pai, vai aí do versículo 3 até o 6, as bênçãos provenientes de Deus Pai, a eleição, a predestinação e a adoção de filhos. Depois, na sequência, vimos as bênçãos provenientes do Filho, Jesus, que são a redenção, ou perdão de pecados, e a herança celestial, vai aí do versículo 7 ao versículo 12. E hoje nós vamos trabalhar então essa terceira parte, que são as bênçãos provenientes do Espírito. Mas antes um pouquinho, a gente viu também dentro dessa parte, falando das bênçãos provenientes do Filho, Paulo faz um acréscimo aqui, um adendo, e Paulo diz que Cristo é a revelação maior e perfeita de Deus. Ele é o único, eterno e suficiente Redentor e cabeça do povo eleito, que é a igreja. Então nós aprendemos que Deus desvendou-nos o seu mistério na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, de convergir ou reorganizar em Cristo, nele, todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Então nós concluímos com isso que a igreja é o povo mais abençoado do universo, pois Deus fala especialmente a ela. Só a igreja tem esse privilégio de entender
todo o projeto de Deus, todo o plano de Deus através das Escrituras. Só a igreja tem esse privilégio, né? Esse mistério que estava oculto, mas não está mais, porque Deus nos revelou em Cristo. Então, somente a igreja tem o chamado para a salvação, somente a igreja tem a segurança da salvação, somente a igreja tem o privilégio de ser o povo exclusivo de Deus, e somente a igreja é o único povo destinado para o louvor e glória do Deus triuno e Salvador. Só a igreja contém os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores estão na igreja. Então, nós vimos tudo isso nas aulas passadas, nas pregações passadas. Hoje nós vamos então focar na obra da pessoa do Espírito Santo, dentro do plano eterno da redenção. Eu ia pedir só um favorzinho, se desse para levantar um pouquinho só o ar, ou deixar parado, que se esfriar a careca aqui vai dar tosse. Então, nós precisamos entender, dividindo aqui a sequência que Paulo nos traz, do versículo 3 ao versículo 14, a gente vê nessa obra maravilhosa da redenção, nesse pacote maravilhoso, esse plano eterno de Deus, a gente vê a ação do Pai, a ação do Filho, e agora vamos concluir olhando para a ação do Espírito Santo, Deus triuno operando na redenção, nesse projeto dele. Então, após ter dito que o Pai escolheu seus filhos adotivos em Cristo, isso é a primeira parte, e que o Filho, Jesus, legalizou essa adoção pela redenção, fazendo dos eleitos seus co-herdeiros, Paulo agora mostra que os apóstolos, que de antemão foram chamados em Cristo, estão na mesma posição dos demais eleitos, eles se igualam com os demais eleitos que creram em Cristo pelo Evangelho. Então vejam o versículo 12, emendando com o 13, na verdade é o 13 e 14 que fala da obra do Espírito, mas o 12 faz essa ligação, mostrando que, veja o versículo 12, a fim de sermos, todos nós, para o louvor da sua glória. Aí ele faz uma colocação de uma categoria de pessoas. Nós, quem são os nós? São os apóstolos, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, tanto os apóstolos que anunciaram o Evangelho, eles são para o louvor e glória do Deus triuno, que foram redimidos, e que de antemão esperamos em Cristo. Versículo 13, em quem também vós, ou seja, todos os eleitos, todos os crentes, vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também, de novo, outra vez, também crido, também vós, também creram, como nós. Isso faz-nos totalmente iguais. Na glória não vai ter separação ou alguma coisa especial, né? Nós não sabemos direito como é que vai ser, mas eu posso entender que tanto os apóstolos como qualquer outro crente comum, tanto um líder como qualquer outro, estão na mesma categoria, têm o mesmo valor para Deus, todos são filhos, todos têm a mesma herança, todos foram salvos da mesma maneira. Ninguém tem nada especial, mas todos foram colocados na mesma categoria, tanto eles, apóstolos, como qualquer eleito, como qualquer um que creu em Jesus Cristo. Então ele precisava fazer essa consideração inicial para a gente ter essa ideia. Ninguém será salvo a não ser pelo poder do Evangelho da salvação, a palavra da verdade, que gera a fé salvadora. Irmãos, não tem nenhum povo que é uma categoria especial, que já está salvo, a não ser que creia em Cristo. Nem Israel, nem judeu nenhum, nem nenhuma outra nação, sem a fé em Jesus Cristo, não será redimido, não será salvo, somente pela graça mediante a fé, seja judeu, seja gentil, todos estão na mesma situação. Então, dito isso, vamos então passar para as bênçãos procedentes do Espírito Santo. Efésios 1, versículo 13, ele diz, em quem também vós, como os anteriores, versículo 12, todos nós,
depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, ele faz a colocação aqui, né, em duplicidade, para deixar bem claro que a palavra da verdade é o evangelho da vossa salvação. É um evangelho destinado somente para os eleitos. Para os eleitos. A palavra da verdade, que é o evangelho da salvação, ela é vossa. De quem? Da igreja, dos verdadeiros crentes. Ela é destinada para um grupo especial, que são os eleitos. Ela é, a salvação, então, ela é limitada. Ela é colocada à disposição dos eleitos. Mais uma vez, o sangue de Jesus tem poder para salvar toda a humanidade? Trilhões e trilhões de humanidades. Mas ele não foi dado, o remédio não foi dado para todo mundo. Foi específico para os eleitos. Ele é eficiente somente para os eleitos. Então aqui é para a vossa salvação. Tendo nele também crido, aí vem a primeira bênção do Espírito Santo. A primeira bênção que o Espírito Santo produz em nós. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, nós temos aí o dom da fé, que ele chama de selo. Selo é uma coisa que foi carimbado e não tem mais como retirar. É irrevogável. É o dom da fé, né, o selo, que significa a confirmação de posse. Começa com o dom irrevogável e inabalável da fé no coração do eleito. A fé que vocês se lembram desse texto? De uma vez por todas foi entregue aos santos. De uma vez por todas foi entregue aos santos. Lembra-se desse texto? Então, essa fé, ou selo do Espírito Santo, ela é essa confirmação de posse. Esse selo também significa alguma coisa que marca propriedade, como se fosse um contrato selado, carimbado, autenticado, né? E ali então não é mais revogado, não pode ser mais revogado, alterado ou cancelado, não tem mais como cancelar. Aqueles que o Senhor salvou definitivamente. Ele concedeu o dom da fé, e esse dom, uma vez concedido, não é mais retirado. Agora, nós, como seres instáveis, inconstantes, muitas vezes estamos lá em cima, outras vezes estamos lá embaixo. Nós temos essa oscilação a nível de sentimentos? Temos dúvidas? Temos medo de vez em quando? Nós temos. A fé não. O dom, o selo, nunca. O selo nunca é tirado. Nós sentimos algo diferente a cada dia, né? Tem um dia que nós estamos bem, nossa, hoje eu estou cheio de fé. Tem dia que eu não consigo nem falar, Senhor, eu sou eleito. Então a gente fica assim, sou ou não sou? É a vida inconstante dos homens, das pessoas. A fé não é abalável. Nós somos. Nós nos abalamos vez por outra. E às vezes a gente precisa sim de reuniões como essa para trazer de novo à luz. A fé não está nas suas mãos. Não foi você que te salvou. Se a salvação estivesse nas suas mãos, você perderia no primeiro momento da sua vida. A fé está nas mãos de um Deus todo-poderoso que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os planos desse Deus, é lógico. A nossa fé, a nossa salvação não está nas mãos oscilantes de homens como nós, e graças a Deus por isso. Ela está nas mãos de um Deus que é comparado a uma rocha. O que significa essa rocha? Ela é inabalável, ela é eterna. Então o que ele decreta acabou. As forças do inferno, as forças da terra, as forças dos céus, dos mares e qualquer força que existe no universo é nada diante do poder do Deus que salva. É nada. Todas as nações são consideradas por Deus como uma gota que cai de um balde de água
diz o profeta. Então não há força nem poder que pode arrancar um eleito das mãos de Deus, porque nós estamos selados, nós somos selados. É um selo como aquela carta, né, que foi selada, ou um documento que foi selado por um juiz, alguma autoridade máxima, e ele selou aquilo, ele assinou aquilo, ele carimbou, acabou, ninguém mais mexe nisso, é irrevogável. Então, o selo, né, o dom da fé, Ele colocou em nós, o Espírito Santo chama, por sua graça irresistível, Ele chama os eleitos e produz fé no coração do eleito. Pelo quê? Pelo ouvir. Qual é o meio que Deus usa? A palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Eu sou salvo porque eu faço boas obras, eu faço doação, eu sou salvo porque eu sou um bom marido, eu cuido bem da minha esposa, eu não tenho dívida, eu sou um cara honesto, pago as minhas contas em dia. Não, você não é salvo por causa disso. Você é salvo porque você ouviu o evangelho da sua salvação e o Espírito Santo abriu o seu entendimento para você compreender a mensagem do evangelho. Então, me retratando, a nossa fé é racional, sim, ela é racional. Obrigado, Pedro. Deus usa a razão, a compreensão do evangelho, para trazer luz para o nosso coração. Nós compreendemos aquilo que aconteceu na cruz. Muitas áreas dessa redenção a gente não compreende. Mas nós compreendemos algumas coisas, por exemplo, Cristo se entregou, isso foi um fato que ocorreu. Ele se entregou por mim naquela cruz, e eu creio que o relato dos evangelistas que estão aqui na Bíblia, e toda a Escritura, é a verdade, são fatos. Isso eu compreendo, eu creio. E por isso então esse selo, né, que foi dado, esse ouvir, o Evangelho chama através da sua graça irresistível, o Espírito Santo abre o nosso entendimento para produzir através dessa graça, esse ouvir, essa compreensão do Evangelho da salvação, e isso de forma permanente. Veja, a fé não é uma coisa que você creu um dia e disse, eu creio em Jesus Cristo, quero ser batizado e quero pertencer a uma igreja, e o Espírito Santo ganhou seu coração, ele move, ele nos impulsiona no sentido positivo, né? Ele faz com que nós nos apaixonemos por Cristo e por sua obra, então a gente se rende ao Senhor, a gente se consagra a Jesus Cristo. É nós que dizemos sim, por causa da obra do Espírito em nós. Então o Espírito me convence das belezas de Cristo, das maravilhas de Cristo, das bênçãos que Ele pode me dar, do Redentor, e eu me apaixono por Ele e digo, eu quero ser de Jesus, eu quero pertencer a Jesus. Mas essa fé não é só aqui, e você vai ver agora a próxima bênção, é uma bênção constante. O selo é uma coisa definitiva, selou, acabou, salvou, salvou para sempre, não se perde mais salvação. Mas, versículo 14, Paulo diz assim, o Espírito Santo, o qual, ou seja, o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança até, perceberam aqui o até? O até quer dizer uma coisa que ainda está em ação. Alguma coisa que está em movimento, até o dia, que ainda não chegou, até ao resgate. A palavra resgate aqui é redenção. Uai, diz o mineiro, mas eu fui redimido ou não? Aí o teólogo responde, uai, você foi, mas não foi. Mas peraí, você está me confundindo. Sim, você foi, você está selado. E você vai garantir isso, se você chegar lá e permanecer em Cristo até o fim. Perseverança que o Espírito Santo opera em nós. Garantia, aqui a palavra penhor, significa garantia. Garantia significa essa garantia
que ela é totalmente confiável de que o Espírito Santo levará o eleito até, perceberam aí o termo, né? Até o fim, até a redenção, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória, finzinho do versículo 14. Então, o eleito, o Espírito Santo está no eleito, operando no eleito, né? Até o fim, pela perseverança que Ele mesmo, o Espírito Santo, produzirá constantemente no meu e no seu coração, no coração dos eleitos. Então aqui, veja, selo é uma coisa que aconteceu de uma forma definitiva, irrevogável. Selou, acabou, salvou, salvou, ponto final, fomos salvos. E estamos sendo salvos pela obra do Espírito Santo em nós, até aquele dia, até a redenção, até ao resgate. Isso cria em nós o quê? Dependência do Espírito Santo, dependência do Senhor. Então, selar e garantir não significam passividade, mas ação do Espírito Santo. O Espírito Santo está ainda trabalhando em mim e em você. Ele não só me deu o dom da fé e me salvou, aquele início, né, onde eu me apaixonei por Cristo e decidi ser batizado e fazer parte do corpo de Cristo. Não só isso foi obra do Espírito Santo, claro. Foi a obra inicial do Espírito Santo, foi o start, por assim dizer, do Espírito Santo. Mas ele continua operando na igreja. Lembram-se, Tito 2, nós estudamos bastante. Tito 2 diz que a graça salvadora, a graça se manifestou salvadora a todos os santos, né? Para que, uma vez renegadas as vossas paixões mundanas, né, vivamos no presente século de forma santa, justa e piedosa, né? Santa, justa e piedosa não. Sensata, justa e piedosa. Então a graça de Deus, que é a obra do Espírito Santo, continua operando no eleito, transformando o eleito, livrando o eleito das paixões seculares, ou seja, do pecado, da inclinação da carne, nos salvando dessas inclinações e nos colocando, nos levando a olhar as coisas do alto, a desejar as coisas do alto, a querer mais o reino de Deus, a querer mais de Cristo e menos de nós em nós mesmos. Essa é a obra do Espírito Santo, ele continua operando em nós. Por isso que não dá para dizer que é uma pessoa que confessou, eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, sim, e eu quero ser batizado, tá bom, vai ser batizado. E depois de um tempo ele sai da igreja, não quer mais saber de congregar, não quer mais saber de ler a Bíblia, continua em seus pecados e delitos, continua uma vida promíscua, continua sem Deus, ou sem temor nenhum. Qual é a prova de que ele foi salvo? Se o Espírito Santo está nele, o Espírito é santo, ele vai operar santidade dentro de nós. E nós não temos mais desejo de pecado, embora a carne de vez em quando leve ao pecado. Mais uma vez que você peca, o Espírito Santo está em você, ele é sabe aquela luzinha vermelha do painel do carro, que acende quando está sem óleo, e fala assim, para agora senão você vai fundir o motor? Essa luz dentro de nós, o Espírito Santo convencedor, ele vai acender, ele vai dizer, está errado esse caminho, volta, se arrepende e volta para Deus. O Espírito Santo não deixa, se é de fato um eleito, né? Lógico, o Espírito Santo está nele porque ele é eleito, e ele é eleito porque o Espírito Santo está nele. Que veio primeiro? Eu não sei, o ovo ou a galinha, mas importa que o Espírito Santo está no eleito, e não vai deixar ele acomodado em seus pecados, ele vai se incomodar. Davi, no Salmo 32, ele diz, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se secaram dentro de mim, e a minha saúde se tornou como sequidão de estio. Ele estava seco, morto, triste. O incômodo do Espírito Santo, aí ele diz assim, confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei, então tu perdoaste a iniquidade do meu pecado.
ele sai da cova, ele ressuscita e ele começa a adorar a Deus. O Espírito Santo incomoda o eleito quando ele peca. Então, ele continua operando em nós. Então, as duas bênçãos são essas. A primeira, o selo. O Espírito Santo selou, ele nos deu o dom da fé inicial. E ele continua fazendo com que o crente viva pela fé. Nós vivemos por fé. Caminhamos por fé. Não é? Então, essa segunda bênção é a garantia, esse penhor é essa garantia. Eu queria que você olhasse um texto paralelo aqui, para a gente fazer uma análise. João, Evangelho de João, capítulo 16. Está bem fresquinho aí na mente de vocês, né, que acompanharam a exposição do Rodrigo? João 16, de 7 a 14, diz assim: mas eu vos digo, quem está dizendo aqui? Quem está falando aqui? Jesus, para os discípulos. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, com letra maiúscula aqui, Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, Jesus for elevado, não é? Depois da sua ressurreição, ele subir, eu vou-lo enviarei. Quem que Jesus vai enviar aqui? O Espírito Santo Consolador. Versículo 8. Quando ele, quem é esse ele? O Espírito Santo Consolador vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, o Espírito Santo glorificará o Filho, Jesus, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Até aqui. Vocês prestaram atenção aqui na obra do Espírito Santo, operando após a ascensão de Jesus, na vida da igreja, nos eleitos, nos crentes? Então olha só. O Espírito Santo aqui, ele é chamado de agente consolador em primeiro lugar. Por que consolador? Porque ele consola apontando para a cruz. Ele é o que mostra a cruz. Por quê? A primeira coisa que ele convence é do pecado. Você é um pecador. Você não tem chance nenhuma diante de Deus. Por si só, você está condenado ao inferno. Primeiro impacto do Evangelho. Precisa ser. Como você vai no médico, você está com uma doença grave, não sabe bem o que é ainda, você vai no médico, o médico diagnostica. A primeira coisa, ele tem que ir fazer exames. Faz vários exames. Pega uma tomografia, olha lá e traz para você, senta na mesa. O médico fica branco, né? Mas ele olha assim e ele tem que falar a verdade. Você está com câncer. Você está com câncer grave. Qual é o primeiro impacto? Estou morto. Bye bye. Quen quen. Como diz o Bernardo. Fui. Primeiro impacto. Pecador. Aí o médico mostra e diz assim: nós recebemos um aparelho aqui no hospital. O mais eficiente que existe no mundo, ele pode tratar isso eficazmente. Você pode ficar livre disso. Segundo impacto, consolo. Sério, doutor? Dá para me salvar? Muitas vezes o médico pode até falar assim: eu creio que dá. O Espírito Santo fala assim: dá!
se você olhar para Cristo. Olha para a cruz. Aquilo que você deve, o pecado que você deve para Deus, Jesus já pagou lá na cruz. Está vendo ele lá? Ele pagou. O Espírito Santo Consolador, primeira coisa, ele consola o crente. Você está salvo não por você mesmo, mas porque alguém pagou o preço. E esse alguém é o Redentor. O Espírito Santo aponta para o Redentor. O Espírito Santo é o holofote que apresenta para a igreja Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Jesus Cristo. Ele aponta o holofote que mostra Jesus. Ele não veio para glorificar a si mesmo. Vocês viram aqui? Ele não veio para se mostrar a si mesmo, o Espírito Santo. Ele veio para revelar Jesus na palavra da verdade. Então o Espírito Santo, em primeiro lugar, é um consolador que reanima o eleito nos momentos de dor também, de fraqueza da alma, durante a caminhada também. Nós temos quedas, instabilidades na caminhada, e Ele é o nosso consolador. Não só naquele primeiro momento, mas no momento de crise. Ele volta, e de novo, qual é sempre o foco? O foco é na cruz. Ah, mas eu estou passando uma hora de crise familiar, crise no casamento, crise financeira, saúde, está muito ruim. E Ele, em todas essas circunstâncias, Ele faz assim, olha para Jesus. Ele reina. Ele é Senhor, Ele te salvou. Isso está selado com o Espírito Santo. Não estou dizendo que as situações vão resolver aqui agora, mas uma coisa é certa e líquida: você está salvo por causa da obra dele. Consola o nosso coração. Na sequência, o que Jesus está falando aqui, que o Espírito Santo é o agente convencedor, percebeu? Ele convence do pecado, da justiça e do juízo, ele persuade sobre o pecado, ele persuade o eleito. Quem não tem o Espírito Santo continua pecando. Eu estava conversando agora há pouco com Plínio Grace. A gente muitas vezes se sente mal, e isso é bom. Quando a Bíblia diz que nós temos que ter uma boa consciência diante de Deus, não quer dizer que sempre eu estou bem. Boa consciência diante de Deus, sim, é gostoso você pôr a cabeça no travesseiro e poder ter convicção de que entre você e Deus está tudo bem, né? Você não praticou pecado naquele dia, isso é bom. Mas boa consciência é mais do que isso, é isso e também ter sensibilidade ao pecado. Quando o Espírito Santo fala, você pecou, aqui você errou, volta e arrepende e conserta. Isso é boa consciência diante de Deus. Por quê? Porque o pecador, ou o ímpio, ele tem uma consciência que continua insensível ao pecado. Ele não se arrepende, ele não sente culpa, ele não sente mal quando ele peca, e ele continua pecando, e deixa assim mesmo. Eu não tenho problema se ficar longe de Deus, eu continuo minha vida aqui. O crente não, quando ele está longe da casa do Pai, ele coloca a mão na cabeça e fala: o que eu fiz? Pequei contra os céus e contra a terra. Vou voltar para a casa do meu Pai, porque lá tem comida, é lá que eu nunca deveria ter saído de lá. O crente faz isso. Então o Espírito Santo está lá no crente, e ele convence do pecado, ele é o agente convencedor, que Jesus diz aqui. Que mais? O Espírito Santo é o agente pedagógico. Perceberam que eu tenho tantas coisas ainda para dizer para vocês, versículo 12, Jesus está falando, eu tenho muito para ensinar vocês, mas vocês agora não vão suportar. Calma, vamos devagar. Ele diz assim: quando o Espírito Santo vier, o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. É aos pouquinhos que a gente vai aprendendo a viver a vida cristã. É aos pouquinhos. Nós não temos capacidade de ouvir tudo que Deus tem para nós de uma vez só. A gente cai morto no chão. Então Ele vai guiar. Perceberam que é uma caminhada? Guiar quer dizer é uma caminhada. É um dia de cada vez. É um passo de cada vez. O Espírito Santo é o agente pedagógico que instrui o eleito pela luz da palavra da verdade, sempre pela palavra de Deus, nunca por revelação fora da palavra.
Nunca! Qualquer pregador que diz que teve nova revelação extra-bíblica é falso profeta. Sempre pela palavra, o Espírito Santo usa a palavra, ele é o Espírito da verdade, da palavra, que mostra o caminho para o crente. Isso é progressivo, é aos poucos. E o Espírito Santo também é um agente glorificador, ele glorifica, ele abre os olhos do eleito e enche o coração do eleito de adoração. Por quem? Pelo Redentor. Ele diz aqui, versículo 14, Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ele vai abrir os nossos olhos para as belezas de Cristo, do Redentor. Ele vai nos fazer apaixonar por Cristo e vivermos para a glória dele. Agora, então, resumindo, nós vamos fazer um resumo. Todas as bênçãos que nós temos, que a igreja tem, que a igreja de Cristo tem, em Cristo. Recapitulando, as bênçãos do Pai. O Pai elegeu e adotou incondicionalmente seus eleitos como seus filhos legítimos. Como que o Pai fez isso? Através da obra do Filho. Segunda parte, o Filho redimiu totalmente e eficazmente os eleitos para serem seus legítimos co-herdeiros. Essa obra do Filho. E agora, o Espírito Santo aplicou. O Espírito Santo aplica essa obra, ele trabalha aquilo que Jesus fez no coração do eleito, ele aplica. E ele sela irrevogavelmente nos eleitos essa propriedade, garantindo a chegada deles no reino dos céus. É o Espírito que está me carregando, como disse o Rodrigo hoje. Não é que ele está me puxando pela mão, ele está me carregando no colo. Ele vai me levar, e está me levando, e vai levar você. E está te levando. O tempo todo. Ele não vai desistir de você. Ainda que no seu coração você, por vezes, até desista dele. Mas ele não vai desistir de você. Se você é dele, vai passar coisas na sua cabeça mais terríveis. Pensa que não. Nosso coração é tremendamente corrupto. E coisas terríveis passam na nossa cabeça. Pensa que o mesmo coração corrupto, se não fosse a graça de Deus, é o do ímpio, do crente também. Desejos impuros o tempo todo. Mas o Espírito está lá, e ele incomoda, e ele acende a luz vermelha, ele fala, para de pensar nisso, para de fazer isso, volta para trás, se arrepende, confessa o seu pecado, confessa e deixa, e você vai alcançar misericórdia, você vai continuar caminhando com o Senhor. Deus não vai se surpreender se nós formos honestos diante dele e falar os nossos desejos impuros que aparecem na nossa mente e confessar para Deus, Senhor, eu tenho esse desejo. Você pensa que ele vai falar assim, nossa, sério? Deus não vai falar isso. Ele vai falar, esse é o Adão que está em você, ainda está em você, mas o meu Espírito também está em você. E você uma hora vai parar com isso. Não agora, mas eu vou fazer tudo acontecer no seu tempo. Deus vai fazer tudo acontecer no seu tempo. Então, concluindo, por isso, parece repetição da IBD, né, Rodrigo? Por isso, não há, vamos lá? Perda de salvação. Eu não combinei com o Rodrigo, falando sério. Não há perda de salvação. Estamos seguros no Espírito Santo, que garante nossa vitória até a glória. Queridos, hoje nós estamos vivendo na era do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está presente hoje. O Redentor já veio, fez sua obra, voltou para o Pai e vai voltar um dia. Ainda não voltou. Vai voltar, mas ele deixou o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o dínamo, que dá forças para a sua igreja caminhar, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele está
hoje, operando aqui na terra. Ele está presente. Por isso não há perda de salvação, porque é Ele mesmo que está levando cada um de nós. A nossa salvação não depende de nós, não está nas nossas mãos. E quando a gente diz isso, você e eu dizemos, aleluia, graças a Deus por isso. Que se está nas mãos do Deus soberano, todo-poderoso, ela vai vingar, ela vai até o fim, ela vai ser consumada. Glórias a Deus. Mas, diante de toda essa verdade que a gente ouviu hoje, existe uma responsabilidade dos santos. Existe uma responsabilidade nossa. Responsabilidade humana. O que fazer diante de tudo isso? Abra aí mesmo Efésios 4, versículo 30. Efésios capítulo 4, versículo 30, diz assim: já que então nós estamos na era do Espírito Santo, né? Paulo diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Espera aí, então tem alguma coisa que eu posso fazer que pode entristecer o Espírito Santo? Ele não está falando aqui de ímpio, porque o ímpio não tem o Espírito Santo. Ele está falando de alguém que tem o Espírito Santo, mas que pode entristecê-lo. E ele então diz, não faça, é uma ordem, perceberam o imperativo aqui? É imperativo, não entristeçais o Espírito Santo, não faça isso. Pergunta, como nós entristecemos o Espírito Santo? Pega o contexto desse capítulo, do versículo 25 até o capítulo 5, versículo 2. E você vai perceber que a gente entristece o Espírito Santo quando nós mentimos, nós entristecemos quando nos iramos de maneira pecaminosa, nós entristecemos o Espírito Santo quando nós roubamos, ou mantemos negócios escusos, né? É a mesma coisa que roubo, coisas ilícitas. Quando nós, a língua, né? Versículo 29, ele fala ali, o quê? A palavra torpe, né? Não cuidamos da nossa língua, em vez de falar palavras que edificam, falamos palavra torpe. E aqui você inclui também fofocas, falar mal das pessoas, né? Aí você inclui um monte de coisa. Versículo 31, deixando de viver na carne e imitando Cristo. Aí ele fala então, sejam imitadores de Cristo. No começo do capítulo 5 também, ele fala isso. O que se resume de tudo isso aqui? Então, nós entristecemos o Espírito Santo quando nós pecamos. O pecado entristece o Espírito Santo. Você não entristece o Espírito Santo quando você chega nele e fala assim, Senhor, eu me sinto tão fraco hoje. Como eu preciso de Ti, Senhor. Eu estou tão desanimado. Minha vontade é parar com tudo isso. Eu não estou mais aguentando. Você não está entristecendo o Espírito Santo. Você está sendo honesto com Ele e Deus se agrada. Qual pai que não se agrada quando o filho é honesto com Ele e diz assim, papai, eu estou tão triste hoje. Parece que a vida está sem sentido para mim. Você me ajuda? Qual pai que não pega o filho no colo, a filha no colo e diz assim, claro, meu filho, eu te amo e vamos juntos nessa caminhada. Eu te carrego agora. O papai faz isso com o filho. Mas quando nós pecamos, é o pecado que entristece o Espírito Santo. Ou como diz lá em 1 Tessalonicenses 5,19, nós apagamos o Espírito. O Espírito deixa de operar em nós. Nós perdemos o Espírito Santo, ele vai embora? Não. Ele está lá, mas ele está inativo, por assim dizer. É a maneira que ele usa para nos incomodar. E ele então... A gente precisa ter noção, então, do que é pecado. O que é conceito de pecado para você, meu amado irmão? Vamos analisar o que é pecado. O que entristece o Espírito Santo? Pecado é toda desobediência aos princípios de Deus. É rebelião contra a direção do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala assim, enchei-vos do Espírito. Onde é que você tem isso? Não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5,18.
Ele pede para a igreja, o Espírito Santo diz assim: encha-se de mim. Como é que você enche do Espírito Santo? Enchendo da palavra de Deus. Habite ricamente a palavra de Cristo em vossos corações. Jesus deixou claro que minhas palavras são espírito e vida. Encher do Espírito Santo é encher da palavra de Deus. Você se enche do Espírito quando você está cheio da palavra de Deus. Quando você se enche do Espírito, aí então, na sequência, o que você vê lá no capítulo 5 de Efésios? Mulheres, sede submissas a vossos maridos, como a igreja está submissa a Cristo. Maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Pais, criem vossos filhos na demonstração do Senhor. Filhos, sejam obedientes aos vossos pais, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. E aí vai falando dos outros relacionamentos. Pecado, às vezes a gente taxa de pecado alguém que adultera, alguém que mata, alguém que rouba, alguém que xinga, né? Alguém que olha pornografia. Isso é tudo pecado, é verdade, é pecado sim, né? Ou alguém que deve para os outros, né? São pecados mais visíveis, né? Mais terríveis ao nosso modo de ver. Mas tem muitos outros pecados. Quando você deixa de fazer alguma coisa que o Espírito manda, você também pecou. Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Jesus disse lá em Mateus 25, de 45 a 46, em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E aí ele conclui: e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Você não é salvo pelas obras, mas as obras evidenciam a sua salvação. As obras evidenciam a sua salvação. Queridos, nós pecamos e entristecemos o Espírito Santo quando deixamos de estar cheios dele, de vivermos essa vida transformada. Então, nós precisamos entender que também pecamos quando não amamos os nossos inimigos, quando não perdoamos aos que nos ofendem, ou quando deixamos de praticar as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Capítulo 2, versículo 10 de Efésios. Nós pecamos tanto por ação como por omissão, queridos. Quando você deixa de ser aquela esposa que a palavra de Deus manda que você seja, você peca. Quando eu deixo de ser o marido que a Bíblia diz que eu tenho que ser, eu peco. Ou o pai, ou o filho, ou o servo, ou o cidadão, ou o irmão da igreja. Nos princípios que Deus quer que nós sejamos, nós pecamos. Isso deixa todo mundo com a pulga atrás da orelha, né? Que nenhum de nós aqui está perfeito. Nenhum de nós. Mas uma coisa tem que ficar clara no nosso coração: se o Espírito está operando em nós progressivamente, eu tenho que desejar: Senhor, eu não sou ainda um bom marido, mas eu quero. Me ajuda, Senhor. O que Ele vai fazer? Ele vai te ajudar. Senhor, eu não sou ainda essa esposa aqui de Efésios. Eu quero tanto ser, Senhor, me ajuda. Ele vai ajudar. Porque o Espírito garante que você vai chegar lá. E nesse meio tempo Ele está transformando você. E nós então, entenderam? Nós pecamos tanto por ação como por omissão. Nós entristecemos o Espírito, tanto praticando obras pecaminosas, pecados mais expostos, mais pela ação pecaminosa, como também pela omissão. Irmãos, a igreja precisa entender que a nossa graça não é barata. A nossa graça é caríssima, custou o sangue de Jesus. Então não é para nós ficarmos mais vivendo uma vida empurrando com a barriga, deixando as coisas correr,
sabendo que eu tenho que fazer algumas coisas como homem, como marido, como crente, lá no trabalho, lá na escola, em casa, como mãe, como esposa, pai, marido, eu sei que eu tenho que fazer algumas coisas e não estou fazendo, eu não posso me acomodar nisso. Queridos, a igreja precisa amadurecer e começar a ser sal e luz nessa terra. As pessoas precisam tanto ouvir o Evangelho quando proclamamos pela nossa boca, quando eles veem as nossas boas obras. É por isso que Jesus salvou um povo, como diz lá em Tito 2. Ele resgatou um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Se o Espírito está me mostrando que eu ainda não sou o marido ideal, volto repetindo, né, irmãos? Eu preciso me movimentar nesse sentido. Me incomodar e cair no chão e pedir para Ele, Senhor, me transforma. E o que eu faço? Leia esse livro, vai conversar com aquele lá que é mais madurinho, ele, né, Deus já deu um pouquinho mais, já está num degrau um pouquinho acima, né, não é que ele é melhor que você, mas ele começou primeiro e tal, e vai. Vê o que ele fez, pede ajuda. Como que ele fez? Para isso está o corpo de Cristo. Nós nos auxiliamos mutuamente. Então é isso, queridos. Então, finalizando, é a última, é a aplicação. Já é, né? Já estou falando. Então, se hoje você está ouvindo a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Não desconsidere o sopro do Espírito em seu ouvido e no seu coração, mas obedeça. Deixe as más obras e comece a praticar as boas obras que glorificam ao Deus triuno. Seja um ramo frutífero da videira de Deus que gera muito fruto para a glória do Pai Celestial. A Bíblia não diz, lá em João 15, que aquele que dá fruto, ele poda para que dê? Não pode parar de dar fruto, né? Mas o que não dá fruto, o que ele faz? Corta. É melhor ser podado do que ser cortado. Palavras como essa faz com que o eleito volte para casa e fique incomodado e diga assim, se essa palavra é verdade, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Se eu estou tendo vitória até hoje, Senhor, é por Tua graça. Então continua operando o Teu Espírito em mim. O Espírito Santo permaneça em mim. Irmãos, faça que nem Davi. Davi, quando pecou, ele se arrependeu, Deus perdoou o pecado dele, mas ele diz assim, não me retires o Teu Santo Espírito, nem me repulses da Tua presença. Senhor, por favor, eu quero que o Espírito continue operando em mim, Senhor. Eu quero mais de Cristo em mim e menos de mim, Pai. Miserável homem que sou, preciso de Ti, Senhor. Não rejeite a palavra do Espírito. A palavra dos homens, sim, você pode rejeitar à vontade. Mas se essa palavra chegou no teu coração como a palavra do Espírito Santo, guarde-a no seu coração. Peça para Deus conferir se essa palavra aqui é verdade ou não. Se não for, joga fora. Se for do Espírito, cuidado. Tome-a como regra na sua vida. E vá para Deus. Deus não rejeita um espírito quebrantado e contrito. Um espírito que chega nele e diz assim, Senhor, eu não consigo viver isso aqui. O Senhor me ajuda? Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te encher do Espírito Santo. E o Espírito vai continuar vivo em você. Não entristecido, mas operante em você. Ele vai fazer a obra em você. Creia nisso. Ó Deus, eu sou o primeiro necessitado do Espírito Santo aqui, Senhor. E que essas verdades venham destruir a minha altivez. Que essas verdades venham quebrar a minha dura cerviz. E bem como também de cada um dos meus irmãos aqui presentes. Senhor, destrói o nosso coração corrupto e também a nossa sensação de que estamos bem, quando na verdade ainda muitas coisas precisam ser trabalhadas em nossas vidas, precisam ser
reformadas em nossas vidas. Ó Espírito Santo, mostra a cada um de nós aqui, Senhor, que o que precisa ser santificado em nós. Mostra em cada um de nós aqui, Senhor, o que ainda existe de carne dentro de nós, o que ainda é corrupção, o que ainda é idolatria, o que ainda é paixões seculares, Senhor. Senhor, queima como fogo tudo isso aí e purifica-nos para que vivamos uma vida que glorifica o Teu nome, Senhor. Ó Deus, como verdadeiros eleitos, nós desejamos glorificar o Teu nome, mas nós não conseguimos se o Senhor não fizer isso pelo Teu Espírito. Por isso, Espírito Santo, opera em nós. Opera em nós, Senhor. Reaviva-nos, Senhor. Reaviva-nos pelo poder do Teu Espírito. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.